Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lucas, sou contador, tenho 34 anos. Gostaria de apresentar um projeto que eu estou desenvolvendo já tem um ano e meio já na parte de planilhas. E antes de eu começar a falar do projeto, gostaria de falar um pouquinho de quem é o Lucas, o porquê que eu cheguei até aqui nessa questão deste projeto. Eu praticamente nunca tinha investido, mal e mal eu guardava um dinheirinho, e no ano passado eu comecei a fazer investimentos. E eu vi o tanto que é importante ter a questão do acompanhamento, poder entender como é que funciona. Então eu no meu caso, né, venho estudando, quero passar isso. Tenho um escritório de contabilidade, então quero passar isso para os meus clientes também. Então é uma parte que eu venho desenvolvendo. Gosto muito de planilhas, então foi algo teoricamente até natural eu poder entrar nesse mundo também, então desenvolver planilhas. E gostaria de apresentar um projeto que eu montei, que é um acompanhamento, tanto questão de cotas e questão de percentuais que a pessoa está ganhando ou está perdendo. Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui, cadê? Aqui. Aqui é o site da B3, eu tô com um cliente aqui, tá? Então esse aqui é o patrimônio dele, tudo certinho. E para nós aqui o principal é na parte de extratos, onde eu preciso do arquivo da movimentação e da negociação. Então toda vez que a gente vai fazer imposto de renda, e foi algo também onde eu acabei também aprofundando, porque para fazer o imposto de renda, o pessoal precisa ter o preço médio, a quantidade de cotas, e isso os bancos não trazem. Ele só traz a questão da quantidade de cotas. Então, para poder ter esse controle, era difícil alguém ter. E aí foi a hora que eu comecei a desenvolver. No meu caso, eu sabia que eu ia precisar disso para declarar meu imposto de renda. E depois eu falei, por que não trazer isso para eles também de uma forma mais prática? Então, mexendo aqui no site, acabei desenvolvendo, tá? Então, como eu faço isso de 2 anos para cá? Acesso aqui o site da B3, pego aqui o arquivo. O sistema da B3 só tem a partir de 1/11/2019, então eu não consigo uma data anterior a isso. Então a gente sempre pega daqui para cá, de 1/11/2019 até a data mais recente. E eu também já fiz também aqui, tá? Eu já até peguei os arquivos, que aí eles vai vir dessa forma aqui. Então esse cliente aqui, ele começou, né, a fazer essa questão do mercado financeiro lá no mês 3 de 2022. Essa aqui é a parte de negociação e tem a parte de movimentação que também está ali, tá? Então esses arquivos aqui eu copio e colo aqui para o Excel. Aqui nessas duas planilhas, nessas duas colunas, eu faço o cadastro do cliente. Então eu vou colocar cliente, coloco o nome dele, coloco o CPF, e aqui ele já vai trazer de uma forma geral. Aqui foi alguns cadastros que eu tive que poder fazer, a questão também de categorias. Como o meu foco ele é fundo imobiliário, então eu gosto de separar o que é papel, o que é tijolo. Lá na frente vocês vão poder ver certinho, tá? E naquela questão dos arquivos, eu lanço aqui. Então eu já até deixei lançado para poder ganhar tempo. Então a gente vai pegar o arquivo desse cliente, vai só copiar e colar aqui, ó. Então aquelas informações que tem lá na planilha do Excel, vêm para cá. Tanto da movimentação quanto da negociação, tá? Então, porque a negociação ela vai trazer a compra e a venda. Por mais que tenham a mesma informação no outro arquivo de movimentação, mas para a forma que eu preciso ele não vem. Então eu preciso ter esses dois arquivos. E aí quando eu coloco aqui, automaticamente, eu também tive que fazer uns ajustes, né, porque esse cliente teve algumas operações, e aí eu já consigo ter a carteira dele. E na carteira dele, aqui eu vou colocar por categoria, que ele vai me trazer tudo que é fundo imobiliário, tudo que é fiagro, ele está justamente separando aqui, tá? Ó. Então aqui ele vai separar por categoria que eu chamo, seria ou fundo imobiliário, ou fiagro, ou fundo de investimento, ou ações, ETF, tá tudo aqui certinho. E aí depois a gente consegue também fazer por setor, que aí seria, nesse caso aqui, seguradora, tem a questão de petróleo, que você tive que cadastrar, de laje corporativa, híbrido, então ele vai separando tudo. Por quê? Quando você quiser entender o que tem na parte de híbrido, aí a gente já coloca aqui para ele ter uma ideia do percentual, como é que está distribuído ali, tá? Já na parte de carteira, percentual de carteira, ele vai separar aqui. Você pode escolher do maior para o menor, do menor para o maior, e aqui ele vai fazendo essa questão para a pessoa poder saber como está a carteira dela, tá? Também, se quiser, também dá para tirar essa questão do... Eu gosto de deixar ele com as cores, que para mim fica mais fácil de identificar. Mas, pô, Lucas, não quero com as cores, também dá para deixar sem. Mas eu vou deixar com para vocês poderem ver a diferença que vai ficando. Então, eu deixo aqui no maior. E aqui
E aí tem vários filtros, tá? Tem, Lucas, qual foi a maior diferença da compra de quando eu comprei para a cota que está hoje, ou do meu valor preço médio para que está hoje? Isso aqui dá para fazer tudo, tá? Eu só não vou passar um por um, senão vai ficar muito comprido. Mas qual que é a ideia aqui? Aqui ele vai ter tanto a quantidade quanto o preço médio, que o sistema já vai fazendo automaticamente, e aqui o valor que foi investido. Aqui tem o valor da última compra, a variação para a cota atual, que vai estar nessa coluna, e aqui tem a variação para o preço médio. Então vamos pegar o exemplo aqui do primeiro fundo, que é o DEVA. Ele está com preço médio de R$ 89,11. Hoje, quando ele comprou, a última compra dele dessa cota foi no valor de R$ 29,05. E hoje ele está valendo R$ 32,26. Significa que quando ele comprou bem baratinho lá e hoje já deu uma subida. E aqui também tem a questão que aí é o percentual, né? A diferença para o mercado. Então, neste caso aqui, ele está perdendo quase 8.900. Então, ele investiu 13.000, está perdendo esse valor. Então, se ele fosse hoje vender para poder fazer essa retirada, ele só iria tirar 5.000. Mas também vem essa questão aqui, o percentual de proventos que ele já teve sobre esse ativo. Então ele já teve quase 25% de retorno, que está dando um total de 3.473. E aí eu fiz aqui uma outra parte, onde ele mostra a performance. O que significa essa performance? O valor de mercado que ele tem hoje, dos 5.000, né? Mais o que ele já ganhou, que está dando aqui 8.503. E aqui eu gosto de mostrar bem porque se você pega só pela variação da cota, o que acontece? É como se ele estivesse perdendo 64%. Mas ele também teve os rendimentos, que está dando 25% praticamente. Então, a perca, o total que ele está perdendo não é de 26, de 63, como, vamos dizer, ele olhar, bater o olho no gráfico vai ser. Não, vai ser apenas de 38, porque os rendimentos a gente soma também, tá? E aqui, mais um pouquinho para frente, tem o último provento que ele recebeu, a variação para ele porque ele recebeu agora. Então aqui ele sempre tem qual que é a dinâmica da planilha. Ele sempre pega os seus dois últimos proventos. Então vamos supor, só um exemplo. Hoje já é dia 16/6. Então é que eu não tenho DEVA, mas provavelmente ele já pagou. Então vamos supor, ele pagou 45. Qual foi o outro rendimento que eu teve anterior a esse? Lucas, um exemplo. Neste caso aqui foi 45, mas poderia ser 39. Então, tá vendo aqui, ó, nesse caso do CPLE. O penúltimo provento foi de 21 centavos e agora foi de 44. Então ele já mostra aqui a questão do gráfico. Porque só olhando mesmo não dá para ter muita diferença. Igual esse aqui, ó, do Vigia. O Vigia é um ótimo exemplo. Falou que pagou 12% no mês passado e agora também falou que pagou 12%. Mas por que está verdinho? Por que está dando um aumento de 4,35%? Porque aqui, ó, se a gente for olhar, ele pagou, no caso, né, 0,115 centavos. Então ficou 1,15, que arredondou para 12. Neste caso aqui não, ele já pagou 12. Então aqui a gente já consegue ver, por mais que seja uma diferença sutil, mas ele está aumentando, tá bom? E aqui é a questão de quanto que representa na carteira. Então vamos para já ter uma média para o mês que vem. Se nada mudar, ele pode esperar que ele vai receber 70 centavos do DEVA, ele vai receber R$100 do MXRF, porque ele já faz a projeção com o seu último provento que você recebeu, vezes a quantidade de cotas. E aqui também tem a questão da carteira, o quanto que isso representa. Um exemplo, poxa, eu quero saber quanto representa, só um exemplo, tá? O MXRF11. No caso aqui representa 7,5, vamos arredondar, 7,60. Porque se der um problema, quanto que representa este fundo na minha carteira ou essa ação? E aqui também separei também para ter uma noção ali da data com, se ele sempre fecha no último dia útil do mês ou vamos por quinto dia útil, e geralmente a data de pagamento. Nunca é exato porque tem alguns fundos ou quando também tem feriado, mas aqui já é para ter uma noção, tá? E agora a parte que eu mais gosto particularmente é o cabeçalho aqui, onde aqui ele traz a performance, que é basicamente o valor da cota, então quanto que de fato no mercado está valendo, mais os proventos recebidos, que seria toda essa parte aqui que daqui a pouco eu chego. Então tudo
o valor de mercado hoje que eu tenho, com tudo que eu já recebi, neste caso aqui ele está com 11,33%. Olha que bacana. Quando você olha só friamente o valor que ele investiu, que foi nesse caso quase 107 mil, mais o que ele de fato tem no mercado, ele está caindo aqui quase 9%. Por quê? Ele investiu R$ 107 arredondando, e se ele fosse retirar hoje, ele só retiraria 97. Então hoje ele está com um prejuízo, valor de mercado de 8,7. Está perdendo quase 9.300. Mas se ele olha no acumulado, ele consegue ver que ele está bem no lucro ainda. Como o nosso foco aqui é fundo imobiliário, falei, poxa, eu tenho que saber como de fato está a minha carteira de tijolo e de papel. Então, quando a gente faz o cadastro lá do ativo, por exemplo, o DEVA. O DEVA ele é um fundo de crédito, então ele é considerado papel. Então, ele vai vir para cá. Ah, não, um exemplo. Deixa eu pegar um outro aqui. O BRCR, ele é um fundo de tijolo. Então, ele já vai estar somando aqui o total de tijolo. A gente vai entrar aqui um pouquinho mais abaixo que já vai ver certinho. Porque para você saber se você está indo mais para o papel ou mais para o tijolo. E eu gosto dessa parte porque dá para ter um norte melhor. Então, no caso dele, só de fundo imobiliário, ele tem praticamente 75 mil investido, no total de 106. E como está distribuído em 75, 83% praticamente em papel e só 17 ali, 18 ali em tijolo. Já na parte de proventos, é porque aqui ele tem a questão de ações, então ele meio que dá uma, vamos dizer, ele acaba meio que maquiando algumas coisas, porque ele pega o total do último provento e multiplica por 12, né? Mas neste caso aqui, o que acontece? Para você ter uma noção de uma média ali mensal, ele vai trazer, nesse caso, ele 1,23 e anual daria quase 15%. E depois aqui ele traz o total que ele já recebeu, aqui é só fundo imobiliário, ações e ETF, o total que ele recebeu no ano anterior, para ele saber como é que foi no ano anterior, e o total que ele já recebeu esse ano. Então, para ele ter uma noção, poxa, eu estou perto do que eu recebi o ano passado, estou longe, eu já até passei, ele não precisa ficar buscando essas informações. E aqui também, trazendo também como está. Nesse caso aqui, ele está com 64% em fundo imobiliário, 30% em ações e 6% em fiado. Aqui também poderia também ter ETF, fundo de investimento, tudo que a pessoa for investindo, ele vai trazendo aqui. E aqui, nessa última parte, quais são os setores que ele tem, e aí é que eu gosto dessa parte, bem por quê? Aqui você vai ver os setores, né, que é o que está aqui, o quanto que ele tem em cada setor, então quanto que ele investiu de fato em cada setor, quanto que isso representa, para ele poder ter uma noção em que ele está investindo mais, e depois aqui embaixo aquela questão dos rendimentos. Então, quanto cada setor está rendendo. Então, você pode ver que é muito próximo. Olha aqui de energia. Ele tem um valor ou um percentual bem baixo na questão de proventos, em valores aplicados no setor de energia, mas o provento dele é bem alto. Então, dá para... É igual eu falo, ele vai ter que analisar cada caso. Mas aí vai ter que ver aqui se de fato for tudo isso. Então, ele consegue falar assim, poxa, eu estou investindo relativamente, é um percentual baixo que eu investi, mas o meu retorno está sendo bem alto. Isso é bom, isso é ruim, por que está alto, por que está baixo. E aí tem que ir olhando certinho. Também aqui, na questão de cadastro, que aí eu fiz esses cadastros aqui, né, tive que cadastrar cada ativo certinho, bonitinho, colocar aqui, colocar CNPJ, mas depois eu mostro o porquê de tudo isso. Aí aqui separa o que é crédito, o que é logística, o que é shopping, o que é fundo de papel, se ele vence no próximo mês, o que seria a parte dos proventos, quando que fecha, quando que paga. Deixa eu só puxar um pouquinho pro lado. Tá aqui, tá? Aqui é a parte dos lançamentos, que vai vir tudo para cá, que começa a fazer começa a jogar, né, esses valores para um lado e para outro. Aqui, se a pessoa quiser fazer uma apresentação também, sem querer mostrar os valores delas de fato quando investiu, mas aqui ele traz só em percentual também para ficar mais fácil. E agora começa a questão do relatório. Esse aqui é um relatório que foi criado. O intuito do relatório foi, não, porque assim, quando eu tinha que fazer imposto de renda, não dava só para falar assim, ó, tá aqui seu imposto de renda, eu queria passar algo diferente. Então esse relatório ele já é programado para poder estar sempre se adaptando ao ano. Então, no caso, como a gente é da contabilidade, a gente trabalha por exercício, né? Então, esse relatório aqui seria só do ano que vem, referente a esse ano, por isso que está exercício 2026, ano calendário 2025.
Mas quer ver, ó, aqui está foco para voltar do início, né? Aqui a gente fala uma breve descrição, as movimentações neste caso do ano 2025, ele vai mudando automático, ó, tá vendo 2025, se eu mudar aqui para 2025 referente a 2024, deixa só ele pensar ali. E aí aqui já vai trazer tudo que ele fez em 2024. Então, o tanto que ele comprou, o tanto que ele vendeu. As cores não ficou da forma que eu queria, porque vai depender da informação que a pessoa tem. Mas dá para a pessoa ter uma noção. Deixa eu só voltar para 2026 aqui, para que eu possa trazer essas informações melhores. Vamos voltar aqui. Tá aqui. Aí aqui ele vai trazer quanto que ele comprou em cada mês, o quanto que ele vendeu em cada mês, para ele falar assim, poxa, eu vendi bastante, eu comprei bastante, ou para ter uma noção de qual que é os meses que ele mais, vamos dizer, aporta. Então aqui para poder ter uma noção, e também separa o que é fundo imobiliário, o que é ações, o que é ETF, que é o nosso foco. Aí fala uma breve descrição também da importância. Aqui vem trazendo a evolução patrimonial e vai separar o que é fundo imobiliário, o que é ações, o que é tesouro direto, para ele poder ter, porque como o tesouro ele aparece na B3, então a gente consegue trazer essas informações tudo pelo arquivo, tá? Então ele tem um total de 214 mil investido, como que aí está sendo? 102 em tesouro direto, 74 em fundo imobiliário, 32 em ações, ele tem um pouquinho CDB e CRI e CRA. Aqui o foco aqui seria do dividend yield, então ele começou em 2022 e ele vai trazer o total que ele fechou aquele ano aportando, o total de rendimentos que ele teve, aí teve um dividend yield, mesma coisa em 2023, mesma coisa em 2024 e agora já supondo o ano que vem em 2025. Aqui ele vai trazer uma barrinha para poder falar como que está a carteira dele, tá? Então aqui ele vai falar assim, ó, é como se fosse essa parte aqui, mas agora desmembrando. Então, tesouro direto, fundo imobiliário, para ele poder ter uma dimensão de como está a carteira dele. E aqui, então, tudo que ele tem em tesouro, ele vai falar aqui quais são os modelos de tesouro que ele tem. Tudo que tem fundo imobiliário, mesma coisa. Aqui é o valor relativamente fechado, aqui ele já é um valor aberto. Aqui traz o histórico, tá, de dividendos, tanto também de juros sobre capital próprio, de rendimentos. Então, para ele poder ter uma noção de como que vem a evolução dos rendimentos dele. Aqui o provento, então, de tudo que ele já recebeu, então como foi em 2022, 2023, 2024, 2025, e aqui a categoria que foi pagando. Então aqui ele tem uma noção de quanto fundo imobiliário já me pagou, de ações e de fiagro, que é o caso dele. E aqui agora a gente vai focar só, vamos imaginar que estamos em 2026, focar só em 2025, como que foi. Então ele já recebeu até hoje 4.323. Como que foi esses 4.323? Boa parte, 75% de fundo imobiliário, 15% em ações, vamos arredondar, e quase 10% de fiagro. E aqui, do que teve de fundo imobiliário, vai falar, o que teve de ações, vai falar quais são os segmentos / setores. E aqui ele vai trazer o histórico do maior até o menor, de quanto que foi pago de cada ativo. Não se preocupa que aqui tem um outro gráfico complementar a esse aqui é só para ter uma noção de como que foi a evolução, tá? E aqui é a última parte deste rendimento, aonde ele acaba trazendo o quê? A composição da carteira atual ou até onde a gente tem a questão da data. O que ele tem de fundo imobiliário, o que ele tem na parte dos segmentos, né? Então, tudo que ele tem de ações, fundo imobiliário, fiagro, quais são os segmentos e como que está a carteira dele, como se fosse um investidor 10. Porque aqui ele vai mostrar como que está alocado esses ativos. Então, você pode ver que pela carteira dele, 13% está só em DEVA. E aqui vai mostrar o ativo, o tipo, né, a categoria que seria o setor, a classificação do maior para o menor, a quantidade de cotas, o preço médio, o valor aplicado, o valor de mercado, então o valor de mercado que tem está positivo, está negativo, o total de proventos que já recebeu até o momento e a performance, que é o valor de mercado, mais o total recebido, tá bom? Agora vamos para a parte que eu falei que era o relatório complementar desse daqui, que é o segundo relatório que mandamos. A mesma coisa, tem aqui uma introdução, e aqui está falando o histórico do ano de 2025, então o que ele já recebeu em janeiro, que aí ele separa dividendos, JCP, se ele tivesse também ETF também, e aqui ele vai falando. Então dá para ver que é que eu falo da questão das ações, né? Elas muito voláteis, então quem tem ações
acaba tendo esse pico do que, ó, em janeiro ele teve um valorzinho maior, tá certo? Também tem questão do fundo imobiliário que paga mais, né? Porque é o final do semestre, e aí vai indo, e aí já dá meio que uma porradinha ali no mês 5 e assim sucessivamente. No caso dele não terminou ainda, né, o mês, mas provavelmente vai ser um valor maior. E aí aqui ele fala, em 2025, né, o que ele já recebeu. Então ele já recebeu 4.323, sendo de fundo imobiliário, um pouco de ações e um pouco do fiável. E aqui ele desmembra mais ainda o que foi de crédito, energia elétrica e assim sucessivamente. E aqui que é aquele mesmo gráfico, mas agora uma forma um pouquinho maior. Aí você vai falar, caramba, Lucas, mas cadê os valores? Ah, tá aqui, ó. Então, só o gráfico em si, eu não queria colocar um número, senão vai ficar muito apertado. Então, se eu colocasse, ia ficar ali uns números muito espremidinhos, aí eu falei, não, deixa quieto. Vamos montar uma composição. Então, desde o maior, que está nessa coluna aqui, e aí eu falei, poxa, não adianta só trazer o ativo. Beleza, eu ganhei 558, mas quanto que isso representa de fato só no ano? Então, aí aqui eu acabei trazendo também o quê? O ativo, o valor que ele fechou, o ano, então quanto que ele fechou em MXRF? Ah, nesse caso aqui, 9.887. Quanto que ele teve de retorno? Ou que ele teve de rendimentos recebidos só no ano 2025? Ah, Lucas, ele teve 558. Então, deu um dividend yield para ele, neste caso aqui, de 5,64. Porém, o 558 representou o maior provento recebido no ano, 12%. Então, aqui ele traz do maior para o menor, então, que ele vem nesse gráfico aqui, quem foram as empresas que mais pagaram para ele, do maior até o menor, e isso quanto que representa para o fundo, no caso do ativo dele. E aqui eu separei mais ainda, questão do que foi dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos tributáveis, que é na questão de ETFs, eu gosto de separar essa parte, e também amortização, porque tem alguns fundos, principalmente o FGA, que tá fazendo a questão da amortização, né? Então é importante colocar, porque se ele tiver essa questão, como vai abater, e isso a planilha também já faz no preço médio, né? Então ele já vai abatendo esse valor para poder, porque como a devolução de capital, ele já vai também abatendo, tá bom? Então aqui, neste caso, né, ó, ele recebeu 333, mas não foi só de dividendos. Uma parte foi dividendo, uma parte foi juro sobre capital próprio. Aí também tem aqui, ó, a questão da Petrobras também, que entra com amortização, tudo certinho, tá? E tudo isso começou por conta do imposto de renda. Então, quando vai fazer o imposto de renda, eu precisava ter essa parte aqui principalmente, que era a questão da descrição. Então, foi meio que eu comecei de trás para frente. Eu comecei para cá. Primeiro, foi a primeira informação que eu fiz a planilha, né? Lógico que eu fiz outras. E por ela, eu acabei fazendo os outros relatórios. Então, aqui ele já traz automaticamente se ele iniciou o ano com aquele ativo, então, ó, ele iniciou o ano, mas finalizou o ano, que ele já vendeu tudo, né, que esse que eu peguei o relatório mais atual, então mesmo assim ele me traz. Agora vamos supor, ó, mesma coisa, ele tinha, mas já vendeu tudo, agora vamos supor, deixa eu ver se eu encontro aqui algum que ele não tinha e acabou comprando, ó, esse aqui, ó, ele não tinha no ano passado, mas nesse ano ele já comprou 32 cotas, então ele vai acabar também trazendo. Então, se ele inicia o ano com um ativo e se finalizar, perfeito. Então, só mantém e atualiza a questão da descrição. Agora, se ele não tinha e vai finalizar o ano com ela, ele aparece. Não, Lucas, eu tinha, mas eu vendi tudo. Mesmo assim, tem que aparecer para poder lançar no imposto de renda, tá bom? Então, tem mais uma parte aqui também, que seria a parte de vendas também, que é para poder fazer cálculo de preço médio, essa parte toda. Mas, basicamente é isso. Gostaria muito de agradecer, nem sei quanto deu aqui nesse tempo de vídeo aqui. É muita coisa, eu sei disso, mas eu queria passar isso muito. Meu intuito com essa planilha aqui é poder encontrar alguém onde a gente possa desenvolver. Eu sei que tem mais coisas, eu sei que tem essa questão da parte principalmente de pegar o arquivo lá na B3. Hoje eu tenho que fazer isso manualmente. Eu sei que vai ser um processo, e eu pegando pelo Investidor 10, eu só não sei isso como, mas eu estou à procura de alguém onde a gente possa aprimorar isso daqui para poder estar trazendo essa ferramenta para os clientes, onde a gente consiga fazer esse vínculo lá na B3 automaticamente. Então, toda vez que tiver
uma compra, que seria negociação, ou uma movimentação, algo do tipo, ele já importar essa informação para a planilha e a pessoa não ter o trabalho. E eu falo isso porque todos os aplicativos que eu mexi, a maioria traz bastante informações muito parecidas com essas, mas é igual eu falo, como não foi pelo fato de eu ter criado, mas como eu fui investindo e fui tentando me adaptar, acredito que foi a melhor forma que eu consegui. Então foi um prazer passar essa planilha para você. Espero que goste. Se ficar com alguma dúvida, vai ser um prazer. Pô, se não gostar também e puder me dar um feedback, eu fico muito lisonjeado. Vou ficar muito feliz de poder estar recebendo um feedback. Mas assim, espero que goste. Lógico, aqui eu te mostrei de um cliente na minha base mesmo, que é a oficial. Acredito que tem por volta de 7 ou 8 clientes que eu faço já. Dá mais de 10 mil linhas, basicamente, ou praticamente quase 10 mil linhas. Então eu sei que é muita informação, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe e espero que goste desse vídeo. Deve ter ficado enorme, mas espero que tenha sido de bom grado, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.